Mato Grosso foi notícia em vários veículos de comunicação de todo o país por conta de uma pesquisa feita por alunos e professores da UFMT que mostrou uma grave contaminação no leite das mulheres na cidade de Lucas do Rio Verde, localizada a 350 quilômetros de Cuiabá. O caso vem provocando muita discussão e o assunto ainda é polêmico. Para esclarecer a pesquisa, conversamos com um dos colaboradores, o médico e professor da UFMT, Vanderlei Pignatti, e também com o engenheiro agrônomo e conselheiro do CREA Mato Grosso, Júlio César Alves, que contesta a pesquisa. Um dos participantes da polêmica pesquisa que revelou a contaminação do leite de mulheres de Lucas do Rio Verde, o médico e professor da UFMT, Vanderlei Pignatti, há anos é contrário ao uso de agrotóxicos. Segundo ele, sua pesquisa prova, baseado em resultados científicos, que o uso desses insumos fazem muito mal à saúde. O projeto se chama-se Impacto dos Agrotóxicos na Saúde e no Ambiente na região Centro-Oeste, né? Então a gente fez aqui no Mato Grosso do Sul e Goiás, tá? Assim como outros pesquisadores, né, ao mesmo tempo, estão fazendo no Ceará, no Pernambuco, né, e no Rio de Janeiro, tá? Também vinculado a um projeto junto com a Fiocruz, que está orientando isso a nível nacional. E a gente iniciou há 4 anos, né, fazendo a validação da metodologia usando o leite do nosso banco de leite materno lá do Hospital Universitário Júlio Miller, né, testando, né, e depois a gente pegou essa metodologia validada e aplicamos lá em Lucas do Rio Verde. O engenheiro agrônomo Júlio César Alves afirma que o uso de agrotóxicos no estado é controlado e fiscalizado. Sobre a pesquisa em Lucas do Rio Verde, o engenheiro apresenta seu ponto de vista. A pesquisa ela apontou essa questão de que há uma contaminação, né? Então isso daí realmente foi comprovado, né? Isso é uma questão técnica, né? Foram feitas análises laboratoriais sobre esse leite, então houve a contaminação. Agora, a partir de que ponto essa contaminação ela tem a ver com o uso de agrotóxico na região, aí isso daí é questionável, né? Essa situação é questionável. A situação do agrotóxico, né, ele tem uma base científica muito grande, né? São produtos que eles são registrados e eles são acompanhados por 3 órgãos anuentes, né, que é o Ministério da Agricultura, a Anvisa e o IBAMA, né? Então, a gama de pesquisa que é feita com agrotóxicos para ele poder ser liberado no Brasil é muito maior, tem muito mais exigência no Brasil do que em outros países, né? Então, para você fazer o registro desse produto aqui no Brasil, ele praticamente, fazendo no Brasil, ele consegue registrar em qualquer outro país, né? Então, o Brasil é muito mais exigente nessa questão de meio ambiente e na questão também da saúde pública, né? Sobre a variedade de agrotóxicos encontradas nas mulheres pesquisadas, o engenheiro Júlio César destaca que, por haver uma infinidade de produtos, fica difícil saber ao certo quais deles são os responsáveis pela contaminação. Nós temos uma variável muito grande quando você trata de pesquisa com seres humanos, né? Então, se você restringe a pesquisa a animais que são procriados e que eles vivem em laboratório, então essas variáveis elas são eliminadas, né? Então, por exemplo, o tipo de alimentação que a cobaia é alimentada, ou o que ela ingere como alimento contaminado, ou até mesmo a substância que é administrada para poder fazer a pesquisa, né? Então, quando a gente trata de ser humano, nós temos que ter um histórico do que o ser humano ele teve de ingestão, de onde que ele veio, né? Se na família dele já teve algum histórico, se ele foi proveniente de uma área rural também, né? Ou se ele ministrou algum produto até mesmo dentro da sua casa e que também tem o mesmo princípio ativo, né? Que seriam os domsaneantes. Então, tudo isso daí é levado em consideração. No mês de julho, o CREA Mato Grosso, INDEA e Ministério da Agricultura realizaram uma fiscalização conjunta sobre a compra e uso de agrotóxicos na região de Lucas do Rio Verde. Além dessa, que foi a terceira, há outras fiscalizações ao longo do ano. O professor critica a legislação brasileira que controla os agrotóxicos. Segundo ele, no Brasil, as leis são menos incisivas que em outros países nesse assunto. O problema é que também você tem vários tipos de agrotóxicos que são utilizados no Brasil que são proibidos lá fora. Como eu disse, esse endosulfano vai ser proibido em julho de 2013. O metamidofós, que é o terceiro mais utilizado, ele vai ser proibido em julho de 2012.
Júlio explica que as leis são feitas a partir das particularidades de cada país. Cada país está inserido em uma região diferente, né? Então, por exemplo, na Europa, a Europa ela tem um clima temperado, né? Então, nós não podemos comparar os países que são do clima temperado com o que é o clima tropical do Brasil, né? Então, nós temos aqui na região do trópico, todos os produtos que são registrados no Brasil, eles são utilizados nos países também do trópico, né? Então, o que a gente vê assim que na Europa, por exemplo, se tem um produto que ele é proibido lá, na verdade é porque ou não existe a praga, né? Então não tem um porquê ter o produto lá, recomendado por uma praga, ou não tem a cultura. Então, por exemplo, outra coisa que é significativa também é a questão de que nesses países eles possuem um período que tem a neve, né? Então, nesse período que tem frio e que tem neve, então elimina muito das pragas, né? E no Brasil já acontece ao contrário, né? Então, vamos dizer assim, o que a gente tem de praga na Europa, nós temos 10 vezes mais no Brasil, né? Então, nós temos que ter esse controle. A pesquisa Agrotóxicos em Leite Humano de Mães Residentes em Lucas do Rio Verde foi defendida pela aluna Daniele Cristina de Andrade Palma no programa de pós-graduação em Saúde Coletiva da UFMT, sob orientação do professor Vanderlei Pignatti e coorientação da professora Carolina Lourencetti. A dissertação apresentou os seguintes resultados. O agrotóxico PPDDE foi encontrado em 100% das mulheres, seguido do beta-endossulfan em 44%, a deltametrina em 37%, aldrin e alfa-endossulfan em 32%. O alfa-HCH foi encontrado em 18%, PPDDT em 13%, a trifluralina em 11%, e o lindano foi detectado em 6% das mulheres pesquisadas em Lucas do Rio Verde. Dos princípios ativos em destaque, 40% são classificados como extremamente tóxicos e 15% altamente tóxico à saúde. Somando, mais da metade dos princípios ativos apresentam alto risco à população e ao meio ambiente.